Olá! Vamos falar sobre funções executivas? Isso, funções executivas, elas entram lá dentro de outros testes. Então, a gente vai fazer quando a gente verifica que tem a necessidade. Estou dando essa videoaula aqui porque as funções executivas são coisas que a gente sempre faz, repete muito dentro do consultório, não é com todos, mas é com grande parte dos nossos pacientes. Então, vamos lá? Então, gente, função executiva, elas são as habilidades cognitivas que nos permite controlar e regular nosso pensamento, nossas emoções, nossas ações diante de conflitos ou de distrações, situações. O que é o autocontrole? Que tem muito a ver com esse controle inibitório, quando a gente fala dele. É a nossa capacidade de resistir contra fazer algo, de segurar-se, ao invés de fazer alguma coisa. Quando você quer muito pegar alguma coisa, então se você entra num lugar e tem um objeto nesse lugar que você entrou, todo fofinho, assim, você olha para esse objeto e fala assim, ai, que vontade de pegar. Mas como você não conhece o ambiente, não conhece as pessoas, você acaba não pegando. Você consegue controlar essa vontade. Vamos dizer que esse é um exemplo disso, né? Um outro ponto importante das funções executivas é a memória de trabalho. O que é isso? É a nossa capacidade de armazenar, algum conteúdo, alguma coisa na nossa mente e a gente permite utilizar isso de acordo com for a necessidade. Vamos, por exemplo, eu estou aqui agora utilizando o aplicativo Zoom. Então, eu tenho que lembrar como é que eu abro o aplicativo, como é que eu ponho para gravar, para isso dar certo. Então, são memórias, são compreensões anteriores que eu utilizo nesse momento para executar essa tarefa. E a gente também vai falar muito nas funções executivas da flexibilidade cognitiva. O que é essa flexibilidade cognitiva? É a nossa capacidade de pegar uma coisa que a gente conhece, que a gente sabe, e fazer adaptações para aquele momento, de forma criativa. Vamos, por exemplo, fazer um exemplozinho aqui da flexibilidade cognitiva. Eu estou com a minha família em um ambiente que não tem colher. E para o piquenique, eu levei iogurte. Iogurte precisa de colher para comer. E aí, eu vou resolver essa situação de uma forma criativa. Como que seria? Vamos achar pedras que têm o formato de uma colher e lavar bem essa pedra e a gente vai utilizar ela para tomar o iogurte. Seria uma forma de resolver um problema, uma questão, utilizando conhecimentos anteriores de uma forma criativa. Então, a gente chama isso de flexibilidade cognitiva. Então, a gente sabe dessas três questões aí que está muito ligada à função executiva. É isso? Controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. É isso? Então, como que a gente vai checar isso nos nossos pacientes? Existe, gente, infinitos testes, pagos, não pagos, para a gente poder fazer essa checagem, tá? Eu vou mostrar aqui uns pagos e uns que não são pagos e mostrando assim também alguns detalhes deles que tá falando, que tá se referindo a essas três aí habilidades que a gente precisa sondar e verificar. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Bom, esse teste aqui de atenção por cancelamento e esse outro teste de trilha, são testes desse grupo de livros aqui. E eu
amo, né, esses livros aqui, dessa série de livros aqui. Mas esses aqui são uma série de livros, eles são pagos, né? Mas dá para utilizar e, assim, são maravilhosos. Esse aqui de atenção por cancelamento, você põe um tempo, né? Tem um tempo de execução. E aí a pessoa vai ter que riscar, né, as partes que são iguais, né? As que estão aqui. Ó, o xizinho, aí riscou dentro de um tempo. E aí são vários testes assim, né? Com esse mesmo intuito, que vai ajudar a gente tanto no tempo quanto na quantidade de marcações corretas para a gente definir. Mas eu não vou focar nele. E tem esse aqui também, teste de trilha, que é muito comum também, a gente vê ele sempre em vários lugares, vê ele sempre, vários psicólogos fazendo, que é também um tempo e a pessoa precisa fazer a trilha, né? 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, e depois tem números de letras, né? E vai ficando mais complexo. Todos aqui. Então, quer testes super legais, né? Para funções executivas, esse livro aqui eu indico, tá? Para vocês terem e também. Lá explica exatamente como fazer os testes, então, assim, é ótimo. Mas só vou dar uma passadinha neles. Eu vou mostrar aqui que é uns que são gratuitos mesmo, que estão disponíveis aí para nós e que é simplesinho de usar. Aqui, ó, já fica de cara, que é importante vocês saberem, né? Que ele serve para a gente, esses testes que eu vou mostrar agora aqui, né? Eles não servem para garantir, para fazer assim, pronto, agora eu sei, agora tá tudo certo, né? Um diagnóstico, não. Eles são para a gente mais visualizar como é que estão os nossos pacientes, tá bom? Então, aqui, ó, tá até falando aqui, ó, os instrumentos de rastreamento não substituem uma avaliação detalhada. Então, não, se você pegar só isso aqui, não vai adiantar nada. Faça a sua avaliação, né? Inclua, né, se for adequado para o seu paciente, testes como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Orientação espacial, de 0 a 5 pontos. E aí você vai perguntar à pessoa, tá? Que dia estamos? Né? Aí ela vai falar o ano, o semestre, o mês, o dia, né? O dia da semana. Cada um desses aqui, ó, que ela falar corretamente, vai ganhar um ponto. Então, pode dar até 5 pontos. E aí, a gente está verificando, né, se essa pessoa está entendendo, né, se está se orientando no tempo e espaço, tá? Olha que legal, simplesinho, não é? 5 pontos. Esse outro aqui, ó, também é de orientação espacial. Você vai me perguntar, onde estamos? Aí ela vai falar o estado, a cidade, o bairro, a rua, o local. Quanto mais ela conseguir aqui, cada um ela vai ganhar um ponto. Esse aqui é muito interessante, porque você vai falar assim, você vai falar, presta atenção no que eu vou falar. Aí você fala, caneca, tijolo, tapete. Aí depois você vai pedir a pessoa para repetir. E aí, logo em seguida, caneca, tijolo, tapete. Acertou? 3 pontos. Errou? Você entende aí que a memória de curto prazo não está tão boa, né? Que você acabou de falar, repetiu. Valendo 5 pontos. Aí agora é assim, seguinte, se a pessoa sabe calcular, se ela sabe fazer o cálculo, ela vai lá você vai fazer o A. Se ela não sabe fazer cálculo, você vai lá para o B, tá bom? Então, se ela sabe fazer cálculo, se de 100 fosse tirado 7, quantos restariam? E aí, 93. Aí, de novo, você repete. E se tirar mais 7? Aí, a resposta é 86. E se tiver mais 7? Isso tudo é oral, gente. Isso tudo que eu tô falando aqui para vocês
Dá para fazer tranquilamente online, por isso que eu estou mostrando esse aqui. Você vai perguntar e a pessoa vai responder. Você que está anotando nesse papelzinho aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, eu dou esse papelzinho aqui para vocês. Aí vocês vão marcando, né? Se ela acertou todos, beleza, 5 pontos, né? Aí, se a pessoa falar, não sei calcular, aí a gente vai pedir para soletrar a palavra, né? Mundo de trás para frente. Então, ela tem que falar O-D-N-U-M, né? Aí ela soletrou corretamente. Se ela não conseguiu, ela vai perdendo os pontinhos onde ela pôs a letra errada. Gente, por que aqui tá cálculo, né? E aqui nós estamos soletrando. Porque para fazer esse tipo de soletrar, né? De trás para frente, o raciocínio matemático é similar a esse aqui, de ir tirando 7 números, e é por isso que a gente faz esse, tá? Então, é por isto. Memorização. Vocês lembram que a gente tinha falado 3 palavras? Então, fala para mim de novo. Então, o que acontece? Aquela hora era de curto prazo, agora já não é mais de curtíssimo prazo, né? Aí, a gente vai ver quantas palavras a pessoa lembra. Aí, você não repete agora de novo as palavras, só pergunta. Você lembra que as palavras que eu pedi para você repetir? Então, fala elas de novo para mim. E aí você vê. Se repetiu todas, 3 pontos. Não repetiu, você já vê que tem alguma pisquinha alerta ali, né? Que a gente pode pesquisar mais depois. De linguagem. Mostra um relógio e uma caneta e peça para o entrevistado nomeá-la. Então, você vai pegar um relógio. Oh, meu Deus, eu deixei o relógio aqui. Então, você vai pegar um relógio, vai pegar uma caneta. Olha pra você ver, gente. Ou uma imagem de um relógio, uma imagem da caneta também pode. Né? E vai pedir o seu paciente para nomear. Então, é linguagem. Ele falou relógio, 1 ponto. Caneta, 1 ponto. Ainda em linguagem, tá? Solicite ao entrevistado que repita a frase. Nem aqui, nem ali, nem lá. E aí, se ele repetiu, mais 1 ponto. Ainda na linguagem, 3 pontos. Essa, gente, né, que é ainda de linguagem, é para a gente ver se ele está percebendo os comandos, tá? Porque, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer 3 comandos de uma vez, e aí, depois que a gente terminou de fazer os comandos, ele tem que executar. Então, como é que seria? Você vai falar para ele, pegue o papel com a mão direita, dobre no meio e coloque no chão. E aí, eu vou executar aqui para vocês verem. Então, você acabou de falar isso, e aí ele vai ter que pegar com a mão direita, dobrar o papel no meio e colocar no chão. Aí, se ele conseguiu executar, cada um, beleza. Tem aqui nesse colocar no chão, né, colocar no chão o papel, que muitos faz que vai colocar no chão e não põe, por vergonha de pôr o papel no chão, tá? Isso não quer dizer que ele não executou. Ele entendeu que era para fazer isso e executou, tá? Ele só não jogou por uma questão ética lá, sentimental, um papelzinho não pode ir pro chão, né? Que não pode colocar coisa no chão, né? Então, a gente tem que perceber isso. Então, se ele entendeu, executou, pegou com a mão direita, dobrou o papel, pode ser com as 2 mãos, fez que foi pro chão, ou pôs e ficou, mesmo que ficou incomodado, beleza, passou. Lembrando que aqui, a gente não fala cada hora um, a gente fala os 3 de uma vez. Pegue o papel com a mão direita, dobre no meio e coloque no chão,
tá? São 3 comandos para a gente ver se a pessoa consegue executar os 3. Outra de linguagem que é muito interessante. Você vai escrever no papel a frase, feche os olhos. Você vai entregar para o seu paciente e vai falar para ele assim, faça o que o papel está pedindo. Então, ele vai ler e tem que fazer e executar uma ação logo em seguida. Então, se ele fechar os olhos, ok. Ponto para ele, né? Ele conseguiu compreender o que lê e executou. Ah, gente, ainda em linguagem, olha só que interessante essa. Peça para o entrevistado escrever uma frase completa. A frase deve ter um sujeito e um objeto e deve ter sentido. Ignore a ortografia, tá? Então, o que é? A gente quer aqui nesse momento, né, que ele escreva uma frase que faça sentido para outra pessoa. A gente não vai estar focado na questão de ortografia. A gente vai estar focado mais na questão de estrutura, porque a gente não está falando de questões cognitivas, então a gente está pensando na estrutura. Aqui, muitos psicopedagogos falam que escreveu errado, né? Mas é porque está muito ligado à ortografia. E aqui nesse teste a gente não está ligado à ortografia. A gente só quer ver se essa pessoa consegue produzir uma frase com sentido, tá? Com sentido. Que tem o sujeito, o objeto, né? Com sentido. Gente, esse aqui é de linguagem, mas ele é visoespacial também. Visomotor, desculpa. Visomotor. Lembram que eu falei que ia mostrar um aqui, um testezinho, que era visomotor também? Então, você vai entregar para o nosso paciente esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui. E vai pedir para ele reproduzir num papel qualquer, um igual. Isso dá para fazer online, viu, gente? A gente só vai mostrar a imagem para ele, para o nosso paciente, essa imagem aqui, e ele vai reproduzir, depois ele tira foto da reprodução dele para nós. Essa aqui também, olha, é um ponto. Acertou um ponto. Esse aqui, a gente estava avaliando o estado mental, né, da pessoa, que tem características das funções executivas, né? Isso, gente, então, por isso que é mini exame do estado mental. Então, gente, aqui, né, tem uma tabelinha, tá? E aí, mas toma cuidado com as tabelinhas, gente, né? Normal, acima de 27 pontos. Buscar ajuda com o médico, né, que a gente vai precisar do neurologista, alguma coisa. Menor ou igual a 24 pontos. Observação importante, em caso de menos de 4 anos de escolaridade, o ponto de corte passa para 17, tá vendo? Ao invés de 24 pontos. Aqui, gente, essa aqui é a fonte que eu tirei, tá? Esses testes e tudo isso, e por isso que eu até mostrei, foi esse, porque esse aqui eu sabia a fonte, que a gente tem muita coisa que não sabe a fonte, né? Então, esse aqui eu gosto de usar muito com adultos, tá? Esse aqui. O teste do relógio também é interessante a gente fazer com adultos. Esse vocês encontram também facilmente na internet, é fácil de aplicar. Eu não vou mostrar ele detalhado aqui agora, mas aqui, ó. Esse aqui são os fonte, né? Opa. Essa aqui é a fonte, referência bibliográfica, né? Que estava ali, que dá para vocês entrarem. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Que dá para vocês entrarem e verificar mesmo essas questões mesmo, né? De fonte, de como é que faz. Mas eu não vou entrar aqui. Porque eu tô querendo vir nesse aqui de memória, tá? Para mostrar para vocês esse de memória, que eu acho interessante esse teste.
Vou falar para vocês algumas palavras, depois vou pedir para você que você me fale, escreve essas palavras. Quando estiver pronto, me fala. Então, aqui, gente, esse aqui dá para fazer também online tranquilamente. Por quê? Você só vai falar para a pessoa essas palavras aqui: jacaré, camisa, laranja, urso, paletó, caderno, gato, goiaba, short, uva, elefante, agenda, casaco, lápis, morango, borracha. E aí depois você vai falar assim: agora você vai escrever as palavras que você lembra para mim. Você vai pedir, né? Vai falar para o seu paciente: escreve para mim as palavras que você lembra. E aí ele vai escrever. Então a gente tem que dar um tempo aí para ele dar conta de escrever as palavras, né? A gente vai construir tipo um gráfico para a gente ver quantas palavras ele consegue memorizar. Aqui eu pus 14, né? Para cá são 16, tá? Mas é só para a gente entender aqui, ó. Vamos colocar aqui que na primeira vez ele conseguiu 4, né? Aí você vai fazer um montinho até 4 aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente poder fazer isso, tá? Pra vocês verem como é que anota isso. No primeiro, ele conseguiu 4 palavras, né? Na segunda tentativa, conseguiu 8. Aí foi na quinta tentativa, conseguiu 12. É isso, tá? Esse gráficozinho é para a gente verificar isso. Quantidade de palavras memorizadas e quantas tentativas foram, tá bom? Então, aqui tem que ser 16 palavras. Aqui eu só pus 14, eu errei aqui na hora de fazer isso. Porque são 14 palavras, tá? São 16 palavras. E aqui a gente vai verificar quantas palavras mesmo ele vai de acordo com a rodada. Então, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, tá bom? Sempre que você registrou ali, né, a quantidade de acertos, você vai perguntar qual foram as estratégias, né, que a pessoa utilizou. Pode ser que não, foi só na cabeça mesmo, pode ser que ela comece a bolar uma estratégia, a gente está querendo ver isso, né? Como que ela vai fazer essa estratégia para memorizar essas informações, para chegar no resultado, que é 16 palavras. Bom, aí a gente pode ir repetindo isso, né? Esse processo, lendo novamente as palavras de forma bem lenta, por 5 vezes, até a quinta tentativa. Né? A gente vai repetindo. Então, todas as tentativas, né? O que a gente tem que fazer? Sempre registrar no gráfico. Mesmo que tenha uma queda, subiu, abaixou, né? A gente sempre registra aqui no gráfico, tá bom? Naquele gráfico ali para a gente ver como é que foi em todas as tentativas. A partir da sexta tentativa, né? Então, até a quinta, é a própria pessoa, sem estímulo, que está tentando memorizar. A partir da sexta tentativa, você vai começar a pontuar, né? Você faz algumas perguntas. Como você fez para lembrar todas essas palavras? Né? A pessoa vai te responder. E aí você vai perguntar: existe categorias? A gente está querendo referir a categoria objetos, animais, flores ou cores e roupas. Né? Existe, quantas existem? Levar ele a falar as categorias das palavras. Então, a gente vai tentar fazer ele perceber, nosso paciente perceber, que existe categorias de frutas, animais, objetos e roupas e cor, né? Frutas, animais, eu fiquei esquecendo como é. Não, é objetos, animais, frutas e roupas, tá? Então, a gente tem que deixar sempre o cliente que chega à conclusão. A gente tem que ir fazendo as perguntas assim para levar ele a entender. Então, a gente vai diminuir, né, a existência de 2 categorias com as mesmas respostas. Então, cor e fruta, né? O que a gente vai considerar para elas virarem uma só? Vamos supor que aqui, olha, nessas palavras, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Deixa eu ver se eu tenho aqui separada. Isso, aqui, ó. Então, aqui, ó, frutas. A fruta podia ser cor também, porque é laranja, goiaba, uva e morango, né? Então, a gente podia falar que tinha mais uma aqui categoria, que era a da fruta, né? Que é o morango, vamos supor que não tem a cor. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir? Aí fica fruta, laranja, goiaba, uva e morango. Tá vendo? Que aí as categorias ficam bem claras. E aí, olha só para você ver, tem 16 elementos, 16 palavras. Dentro desses 16 palavras, tem 4 objetos, 4 animais, 4 frutas, né? Ou cores, e 4 roupas. E aí, ele vai tentar memorizar, já sabendo que existe essa categoria. E aí a gente vai ver como é que ele vai se organizar para conseguir memorizar todas essas palavras. É difícil, gente, não é fácil memorizar. Mas acontece nas avaliações coisas surpreendentes com essa aqui. Na hora que a criança, né, ou a pessoa avaliada, percebe as categorias rapidamente, né? Estava aqui, né, opa, peraí que eu tirei o compartilhamento sem querer. Estava aqui, né, uma tabela onde o progresso, né, das coisas estava bem assim. Na hora que a pessoa consegue cognitivamente entender como memorizar, dá aquele salto aqui, sabe? Aí, em poucas vezes, ele já consegue as 16. E aí a gente vai anotar aqui quantas vezes ele conseguiu, quais eram as dificuldades, como é que era o raciocínio, né, do nosso paciente. Deixa eu interromper aqui. Bom, nossa, gente, tem inúmeros. Funções executivas, inúmeras formas da gente verificar, né, como é que tá nos nossos pacientes. Aí ficou algumas com dicas esses aí são que facilmente a gente consegue fazer online, se precisar. Dá para fazer presencial também, então por isso que eu escolhi essas. Ficou alguma dúvida? Quer mais alguma coisa relacionada a esse? Fala comigo, né, lá dentro do grupo, que a gente vai produzir mais alguma coisinha aí para vocês, tá bom? Então, agora, né, o próximo vídeo que vocês vão assistir vai ser o vídeo do relatório, tá? Que a gente já falou que as principais coisas da avaliação psicopedagógica. Então, próximo vídeo, relatório psicopedagógico. Então, vamos? Beijo.